Olá, meus amores! E olha, ainda é um pouco distante do nosso entendimento e compreensão do porquê alguns pensamentos e ações se materializam em nosso corpo através da doença, gente. Isso mesmo. Então, será um reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos exageros. Então, que tal exagerarmos nos risos, nas gargalhadas, nos olhares de afeto, nos abraços gostosos e sinceros, viu? Nas atitudes boas. E independe da atitude do outro. Pense nisso. Essa é a nossa mensagem da semana, hein? O importante, ó, é a nossa atitude. E nessa semana de prevenção do câncer, o Universo conta com profissionais dedicados ao combate e tratamento dessa doença, né? Que muitas vezes ela é terrível ao primeiro olhar. Mas, olha, tem uma forma muito bacana de ser tratada, viu? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a LACA, Liga Araraquarense de Combate ao Câncer. Também teremos a presença aqui da doutora a doutora Raquel Moreira, que é coordenadora do setor de oncologia da Santa Casa de Araraquara. E claro, beleza é fundamental também para nossas vidas, não é? Para nossa autoestima. E você já pensou que as sobrancelhas podem mudar um pouquinho o seu semblante? E muda completamente. Então nós vamos ter a presença da ilustre, da rainha da pinça, Marlene Mendonça. Gente, tudo de bom, viu? É uma rainha mesmo. Para falar dos cuidados com as sobrancelhas, dar dicas, enfim. Tá um universo conspirando ao nosso favor. E eu tenho o prazer de estar aqui, gente, com a coordenadora do setor de oncologia da Santa Casa aqui de Araraquara, a doutora Raquel Moreira. Bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui para a gente falar de um assunto tão delicado, né, para muitas pessoas e famílias, né? Boa tarde, Edi. Boa tarde a todos. Realmente eu agradeço o convite e falar sobre esse assunto é muito importante, né? Além de delicado, é importantíssimo. A gente parte do princípio que quanto mais informação a gente levar à população, isso auxilia no tratamento e na prevenção dessa doença. Sem dúvida. Aliás, você já começou falando uma palavra que eu gosto muito e quanto eu puder falar aqui no programa, enfim, nos meus círculos de amizade, a gente vai falar que é a prevenção, né? O câncer, a gente consegue ter uma prevenção para o câncer, doutora? Com certeza, Edi. Na verdade, a gente também bate muito nessa tecla. Realmente é importantíssima a prevenção do câncer. E quanto mais precoce é diagnosticado essa doença, quanto mais rápido, quanto mais precoce o paciente, a população procura seu médico, faz seus exames de rotina, check-ups, maior chance ele tem de tratamento e de cura. E ela ainda é considerada uma doença assustadora, né? Se bem que existem várias. Eu falo, poxa, a pressão alta é para a vida inteira, você tem que cuidar, e tem gente que morre pressão alta ou não é? Agora, o câncer, quando fala câncer, aquilo ainda é assustador, muitas vezes a pessoa se entrega, enfim. Só que hoje parece que está mudando um pouquinho, a gente está vendo muita gente, enfim, como se fala no popular, né, se curar. Uhum. É isso mesmo ou isso vem dos estudos, da tecnologia, dos tratamentos que existem? Isso mesmo. Antigamente existia um tabu muito grande, né, em relação a essa doença, ao câncer. As pessoas tinham até medo de falar, né, sobre isso. E, na verdade, a tendência é desmistificar cada vez mais. A gente falar mais sobre o assunto, debater, tentar tratar a doença como uma doença crônica, assim como você falou da hipertensão e da diabetes. Tá. A gente tentar levar isso para o nosso dia a dia e tentar falar mais sobre o assunto. Acho que é importantíssimo. Claro, lógico, tem um percentual se é acometido mais por mulheres ou por homens, ou como é que está essa porcentagem aí? Os homens são mais acometidos ou as mulheres, doutora? Então, na verdade, eu trabalho aqui no Centro Oncológico da Santa Casa de Araraquara e aqui, como atende a cidade e toda a região, a tendência dos cânceres aqui segue a tendência mundial. Tá. Então, realmente, para as mulheres, a maioria é câncer de mama e de colo de útero, e para os homens, câncer de próstata.
Então a gente tem até um dado, né, do ano passado, 2013, cerca de 50% dos pacientes que foram atendidos na Santa Casa eram de câncer de mama. Olha só. Então é uma incidência muito grande, por isso que a gente bate muito na tecla, né, das mulheres se prevenirem mesmo, fazer todo ano a mamografia, todos os exames de rotina e procurar seu médico mesmo antes, né, de ter algum diagnóstico, alguma suspeita. Com certeza. Claro que a gente vê tanta propaganda, né, tanta discussão a respeito, tudo. Só que também é uma doença. É doença, né? Doença. É uma doença, é que às vezes tem alguns termos mais a menos para usar, mas já vamos falar no normal, aqui no popular. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Exatamente. Porém, sabe o que eu observo? A pessoa está lá tranquila, enfim, vai ao médico sempre, faz seus exames de rotina, dali a pouco, bum, aparece o câncer. A gente fala que isso daí vem do nada, né? Isso é normal ou não? É porque realmente deixou de fazer alguns exames? Porque, gente, aí alguns vêm, já em um mês a pessoa já, enfim, já se entrega, tal. E outras vêm e ela consegue fazer um tratamento e viver muitos anos, né? Agora, esse de uma hora para outra é normal? Então, realmente, a doença ela tem se aproximado cada vez mais de nós, né? A tendência da população é ficar cada vez mais idoso, né? Tem uma expectativa de vida maior por conta do avanço dos medicamentos, dos tratamentos. Então, a chance de ter uma doença dessa é maior. Então, cada vez mais a gente ouve falar que tem alguém próximo, que tem alguém da família que tem essa doença. Então, existem alguns fatores de risco, óbvio, né? Que a pessoa faz, que isso vai propiciar um câncer, como fumar, beber, né, bebida alcoólica. Então, alguns fatores, alguns hábitos de vida que vão aumentar a chance de ter câncer. Mas também algumas doenças que não têm, vamos dizer assim, explicação. Né? Fator hereditário que vem de família. Então, por isso que mesmo aquela paciente que nunca fez nada, que nunca se submeteu a nenhum fator de risco importante, ela corre o risco de ter também. Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce. A maioria, a hereditariedade, ela conta muito, né? É um fator, acho que o principal, importante ficar atento. Se alguém tiver algum caso na família, tem que ficar atento e fazer os exames, acho que até antes do que o normal. Antes do previsto, exatamente. Antes do previsto. Então, principalmente o câncer de mama, né? Porque se indica depois do quê? Dos 40, 35? Dos 40 anos. Dos 40 anos. Isso, já fazer a mamografia anual. Agora, para mulher que tem história na família, a mãe, a avó, que já teve câncer de mama, ela já faz a sua consulta e seus exames mais precocemente. Entendi. A chance de ter é muito maior. Com certeza. Agora, o tratamento do câncer. O tratamento do câncer existe através da radioterapia, isso? E a quimioterapia. Quando se usa um e outro? Porque isso também é algo que assusta muito as pessoas, não é? Talvez até pela parte estética, que cai o cabelo, enfim. Qual que vem antes ou não? Uma vai para um problema mais grave ou como é que funciona? Não, na verdade o tratamento do câncer ele consiste num tripé, né? Que é a cirurgia oncológica, a radioterapia e a quimioterapia. Então esses três têm que estar muito bem acoplados, né? Tanto que na Santa Casa aqui de Araraquara a gente tem o centro oncológico que nós temos esses tratamentos, né? Os cirurgiões, a radioterapia e a quimioterapia, e a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico, ele é direcionado para cada tipo de tratamento. Então, para alguns pacientes, o indicado é a radioterapia, para outros pacientes é só a quimioterapia, então isso vai variar de acordo com a gravidade da doença, com o paciente e com a doença mesmo. Entendi. E ela é sofrida mesmo, doutora? Todo mundo fala que fazer uma quimioterapia é uma coisa terrível, né? Porque todo mundo tem curiosidade de saber, né? Então. E a gente, lógico, eu já conheci pessoas que se curaram e pessoas que, infelizmente, partiu. E esse processo da quimioterapia era um processo muito delicado, assim, de muita dor, enfim.
Realmente, antigamente também, como não tinha esse avanço dos medicamentos, fazia parte de um processo muito doloroso, né? Para paciente, para o próprio paciente, para a família, né? Só que atualmente, com os avanços, a gente tem melhorado muito isso, né? Bom. Então, o paciente, antes do tratamento, ele já faz uma pré-medicação, que é para se preparar para o tratamento, para a quimioterapia, que é um soro, né? Um medicamento que a gente faz intravenoso, né? Que esse medicamento vai para o organismo todo, então ele tem várias reações, né? Que a gente já orienta o paciente que ele vai sentir isso, então a gente já faz medicamento antes da medicação, prevendo que ele vai sentir isso para evitar que isso aconteça. Antigamente isso era mais difícil, então sofria mais. Agora você falou que na Santa Casa, falando na nossa Santa Casa, né, porque é de Araraquara, tem todo esse centro oncológico que está moderníssimo, né? Eu falo até aqui porque às vezes a gente fica ouvindo, tem tanta coisa que a gente ouve na cidade, mas ninguém vai até lá ver, né? E está muito bacana. Fala um pouquinho dessa mudança toda, porque eu acho que foi uma mudança bastante positiva, né? Realmente, graças a Deus, a Santa Casa ela tem melhorado muito e atualmente existe uma equipe nova de médicos atuando. Que legal. E lá a gente tem vários tratamentos, né? Tanto quimioterapia quanto radioterapia, cirurgia. Então, a gente se baseia num protocolo que é feito mundial, né? Tanto que a gente se enquadra na rede Hebe Camargo. Legal. E então todo tratamento que é feito aqui também é feito em Jaú, é feito nos grandes centros, Barretos. Que bacana. Então quando o paciente precisa ser encaminhado, que a gente não faz parte desse tratamento, a gente encaminha o paciente, só que a maioria dos casos, né, acima de 19 anos, a gente trata aqui mesmo. Nossa, na nossa casa, gente. Às Exatamente. vezes a gente tem esse tabu. É verdade, nem sabe que existe, né? O como está essa estrutura. Agora, eu acho que, lógico, que depende muito de estrutura técnica, medicamentos e tudo isso, que hoje está em falta, doutora, ou não? Não, não. Então tá, eu fiz essa pergunta de propósito, viu, gente? Não está faltando medicamento, mas assim, eu acho que a estrutura principal mesmo são vocês, viu? E parabéns, tão nova. A hora que ela chegou aqui, eu falei, gente, mas é uma mocinha, não é? E com tanta responsabilidade de vida e de família, porque qual que é o baque, assim? Como é que você, quando vai contar para uma pessoa que ela está acometida pelo câncer, isso deve ser uma luta diária, né, na sua vida? Com certeza. A gente fala que a gente trata o paciente e a família dele. Então, é uma fase muito delicada, né? A gente tem que lidar isso dia a dia com a família, com o paciente, mesmo sendo uma doença muito grave, né? Que a gente sabe que pode acontecer o pior, a gente tem que saber lidar com isso e tratar tanto o paciente quanto a família. Você acredita que o câncer sei lá quantos por cento, nem vou quantificar aqui, vem do estado emocional, como muita gente fala, como a gente lê, enfim, você acha que é proporcionado por alguma parte emocional que não, enfim, que não sabe como lidar? Eu acredito sim. Tanto que eu falo isso na minha primeira consulta com o paciente, que 50% do tratamento dele vai da cabeça dele. Então eu falo que se ele se entregar, se ele não assumir, não admitir que ele tem que lutar, tem que ter garra, força para vencer essa doença, eu acho que isso já conta muito a favor, né? Dele melhorar, dele se curar. Então, eu acho que a cabeça conta muito. Que bacana. A parte emocional é Tô muito falando, importante. todo dia eu faço uma frase motivacional aqui, que tem gente que acha besteira, não é? Não é, não. Mas olha, enquanto você acha besteira, vai pensando só coisa positiva, que a gente vai introduzindo só coisa boa também. E isso antes e pós-doença e durante a doença, acho que ajuda muito um corpo médico, enfim, né? Toda essa cura da doença, né, doutora? Com certeza, isso conta muito a equipe médica e ainda bem que a gente lida com pessoas, né, debilitadas, doentes, só que a gente parte do princípio que a gente está lá para ajudar e com muita dedicação, a gente está lá com vontade de trabalhar, com dedicação, porque essas pessoas precisam
e a gente está lá para isso. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença nessa semana tão importante. Aliás, a semana é considerada semana, porém, todos os dias é considerado um dia de vida, né? Um dia que a gente tem que nos prevenir e a prevenção ainda é o melhor remédio, não é? Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Quem sabe, gente, eu até assim, ó, suspiro, não é? Mas eu suspiro até, eu não tenho ninguém na minha família ainda, graças a Deus, né? Com essa doença, mas tive amigos muito próximos e quem sabe você aí em casa não vai ajudar com um pensamento bom, né? E com prevenção. Vamos ter uma vida mais regrada? Que tal, hein? Fica aí que a gente volta já já. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. E depois dessas orientações tão importantes com a doutora Raquel, vamos conhecer um pouquinho da LACA? E nesta semana que é considerada prevenção contra o câncer, nós viemos conhecer uma casa que há mais de 20 anos presta um excelente serviço para toda a comunidade de Araraquara e região, a LACA.
E a Flávia, gerente administrativa aqui da LACA, vai nos contar qual a colaboração para toda a sociedade de Araraquara. Flávia, a LACA ela contribui bastante com o acometido do câncer e a família, né? De qual forma? Isso, a LACA é uma instituição de caridade que atende pessoas de baixa renda e a gente atende toda a população em tratamento oncológico e seus familiares. Entendi, mas vocês têm alguns profissionais aqui para atendimento? Vocês fazem atendimento pessoal? Como é que é o dia a dia da LACA? Nós temos uma psicóloga e uma fisioterapeuta e nós temos a assistência social, que a gente presta essa assistência social. A gente fornece para o paciente que tem cadastro aqui com a gente cesta básica, leite, medicamentos, que é o principal, que é o que eles mais precisam e mais gastam, que é o mais caro para eles. E tem a psicóloga e a fisioterapeuta que são para o paciente e para os seus familiares. Agora, a gente sabe que o número cada dia cresce mais, infelizmente, né, de pessoas acometidas pelo câncer. Aqui vocês atendem mais homens ou mulheres? Então, a média que a gente tem, a planilha que a gente faz é mais a faixa etária mais idosos. Mas entre homens e mulheres é praticamente a mesma coisa, a porcentagem é igual. Bom, como é uma instituição filantrópica, vocês têm alguma verba governamental ou não? Não, nós não temos. Aqui é mantido 100% de doações. A gente tem o telemarketing, que liga nas residências pedindo a colaboração, e a gente tem a loja de usados na Rua 6, que tudo que as pessoas doam a gente revende, e é o que mantém a LACA hoje. Que bacana. Então, se tiver alguém em casa que queira colaborar, como é que tem que fazer? Pode vir aqui, ligar? Como é que faz? Pode ligar no 3301-2817. Se quiser doar em dinheiro, pode ser aqui. Se quiser móveis, roupas, qualquer coisa em bom estado para a gente mandar para a loja, pode ligar aqui também que a gente agenda um dia e a gente vai buscar, vai retirar as doações. Que bacana. Agora, as pessoas que infelizmente receberam, né, a notícia da doença, como é que elas têm que fazer? É só nos procurar, ou o paciente, ou um familiar, um amigo. A gente aqui orienta, a gente precisa de um cadastro, uma documentação, um laudo médico, para que a gente possa começar a dar início no atendimento aqui na LACA. Então é só ligar no telefone ou vir até aqui na Portugal. E qual que é o telefone, Flávia? É 3301-2817. Você comentou que existem os psicólogos, enfim, os profissionais liberais que fazem o atendimento. Mas aqui tem um espaço muito bacana, que é a Casa de Apoio. Comenta um pouquinho, né? Qual é o serviço prestado e para quem? Isso. A casa de apoio é para criança que está em tratamento oncológico. Então, a gente tem um espaço, são quartinhos separados, quartinho das meninas e dos meninos, com 3 camas em cada quarto, que a gente, qualquer criança em tratamento que precisar de um lugar para morar, elas podem ficar aqui. Então, é esse espaço que fica fechado, caso alguma criança precise, e aí fica acompanhada pela mãe ou por algum responsável. Que bacana. Agora, quais são esses casos? Como é que vocês medem se ela tem necessidade ou não? É isso para quem não tem casa, de orfanato? Como é que vocês mensuram essa necessidade? Então, no início do cadastro, a gente já faz uma pré-seleção, porque a pessoa tem que apresentar a sua renda, o endereço. Então, a gente já sabe, a gente já faz uma pré-seleção e sabe que aquela pessoa é carente e realmente precisa de ajuda. E a mãe, a família que nos procura quando precisa ficar aqui no espaço. Aí é eles que vêm até nós e, se precisar, a casa é limpa e fica mobiliada fica prontinha esperando caso alguém precise. Que bacana, gente. Agora, essas necessidades, vocês acontece mais quando há necessidade higiênica ou familiar ou estrutura, enfim. Quais são os casos mais comuns que aparecem?
Normalmente é por questão de higiene, são pessoas carentes, a criança volta, aqui em Araraquara não tem tratamento infantil, então eles estão sempre fora da cidade, em Ribeirão, em Campinas, em Jaú, então eles voltam da cidade e com a imunidade da químio, da radioterapia, com a imunidade muito baixinha, então se precisar num lugar limpinho, um lugar higiênico, eles ficam aqui, eles nos procuram para ficar aqui. E tem prazo? Não, o tempo que eles precisarem. Que bacana. E você já tem algumas crianças aqui? No momento, não. No momento, a casa tá vazia. Que bom, né? Essa é uma boa notícia, né, Flávia? Sim, claro. A gente tem bastante criança, a gente atende, infelizmente, muitos pequenininhos, mas no momento, ninguém precisando da casa. Que bom. Agora, deixa o telefone, então, se as pessoas quiserem colaborar, enfim, para que a LACA cresça cada dia mais, porque é um trabalho muito bonito e eu acho que a gente tem que unir forças mesmo, não é? Para colaborar e deixar uma vida mais feliz, não importa o quanto tempo, né? Sim, tanto para doação quanto para doação de alimentos, de imóveis, pode ser tudo aqui no 3301-2817. Muito obrigada. E você cuida das suas sobrancelhas? Está sempre indo ao designer para deixá-la, né, no formato certo? Ou você faz de qualquer jeito, acha que isso não tem importância? Então, gente, eu trago aqui uma designer de sobrancelha, a rainha da pinça. Ela é uma rainha mesmo, viu? A Marlene Mendonça. Bem-vinda, Marlene. É um prazer recebê-la aqui. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre sobrancelhas, maquiagem definitiva. Com certeza. E fico ao seu dispor. Lógico. Aliás, gente, olha, dúvidas a gente tem que tirar mesmo, sabe aonde? Lá na maca dela, não é? Lá na maca da Marlene, que é tudo de bom. Sempre dá um Aliás, jeitinho. há anos é ela que faz a minha. Só é ela que faz a minha, né, Marlene? Verdade, verdade. Então, isso é muito bacana. Agora, como eu falei no início, a gente sempre conversa, comenta em rodinhas, tudo. A sobrancelha, uma sobrancelha bem feita, ela muda o semblante da pessoa, não é? Muda, porque cada rosto é um tipo de sobrancelhas. Tá. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero assim, desse jeito. Não, cada rosto a gente tem que fazer o melhor. Tá. De repente tem sobrancelhas que dá para mudar, outras a gente tem que engrossar, tem que ter o tempo certo para poder engrossar a sobrancelha. Então tem que ter paciência também. Então uma sobrancelha, quero fazer uma maquiagem definitiva. Não é por aí, a gente tenta recuperar primeiro a sobrancelha. Mas você consegue... Bom, eu tô perguntando porque eu sei que ela consegue, a minha já tá metade recuperada, né, Marlene? Mas você consegue, a gente consegue recuperar os pelos da sobrancelha? Consegue. Um tempo, assim, uns 6 meses eu consigo mudar totalmente o visual do rosto ou da sobrancelha. Que legal. Por quê? A gente começa trabalhando, fazendo uma massagem debaixo do chuveiro, já ajuda muito nos fios. E cada 1 mês e meio, mais ou menos, 1 mês, o máximo 1 mês e meio, tem que mexer com a raiz do pelo para ele estar podendo voltar. Porque às vezes as pessoas falam, vou deixar 3, 4 meses minha sobrancelha crescer. Não adianta, é pior. O que acontece? Os pelos vão ficando frágeis, porque não mexe, é como um cabelo que você nunca corta as pontinhas. Sim, tem que cortar sempre. Para ela reativar e criar forças. Então, o máximo que você possa deixar de uma sobrancelha, 1 mês e meio, o máximo estourando 2 meses, tem que mexer, senão ela acaba ficando até fraca. Nossa, além de ficar feio, né? Fica. Eu conheço muitas pessoas que deixam a sobrancelha crescer e fica aqueles pelos horrorosos, tudo, e isso compromete mesmo o rosto. Muita gente fala assim, nossa, você está com um olhar assim, um olhar assado, não é? Mas isso é a profissional aqui, a Marlene, que consegue, né, Marlene? Agora, homens também tiram sobrancelhas? Tira. Eu acho que assim, fica... Tem pessoas que falam, eu vou tirar a sobrancelha. Só que eu tenho visto até alguns, não citando nomes, jogadores com sobrancelhas delienadas. Está errado. Eu acho que tem que saber tirar a sobrancelha masculina. Então, realmente, a gente tira uma sobrancelha mais reta,
tira aquela parte que tem no meio, que está Aqueles, incomodando. né, mas deixa, acho que até um semblante meio de sério, né? Mas não moldar a sobrancelha. E o que está acontecendo é que às vezes as pessoas falam, eu não vou tirar a sobrancelha, porque vê a sobrancelha masculina moldada, tipo sobrancelha feminina, e está errado. Eu tenho visto muitas pessoas que tiram a sobrancelha masculina, mas não estou de acordo, porque está moldada e a sobrancelha masculina tem que ficar uma coisa natural. Para mulher, lógico, se você pode moldar. Isso. Agora, você molda a sobrancelha que vai de acordo com o rosto, ou o rosto adequa ao estilo que você quis tirar da sobrancelha, Marlene? A gente tem que analisar o rosto para poder fazer a sobrancelha. Tá. E dá para mudar. Eu tenho minha sobrancelha desse jeito. Não, dá para mudar o formato de acordo com o rosto. Aí você tem que analisar o rosto, entendeu? Não é... Por exemplo, antigamente, porque tem moda também, tem tendência de sobrancelha, não tem? Antigamente o pessoal, as mulheres usavam aquela coisa fininha que não dava nem para perceber. Só que muitas, né, optaram por essa moda na época e agora não conseguem mais deixar crescer. Hoje tem moda, qual que é a tendência? Sobrancelha grossa, fina, como é que tá? Eu sempre gostei de sobrancelhas mais grossas. Tá. Eu acho que a pessoa exagera um pouco, tirando muito fina, que não sabendo tirar o pelo, ele tem a dificuldade de voltar, né? Então, eu acho assim, sempre que puder deixar ela mais grossa, eu acho que é o melhor, entendeu? Fica mais bonito e sabendo moldar ela direitinho, ela fica perfeita. Com certeza. E só que essas sobrancelhas finas ainda tem como uma recuperação pequena, mas dá para fazer. Que legal. Bom, minha irmã que o diga, né, dona Vera? Aliás, um beijo para ela, que agora ela assiste a gente, Marlene. Que bom, então manda um recado. Pela internet, agora simultâneo na internet, então ela tá lá em São Paulo e assiste e faz a sobrancelha aqui com a Marlene, né, Marlene? Verdade. Um beijo para ela, se ela estiver assistindo, gente. Com certeza. Agora, por exemplo, a periodicidade, de quanto em quanto tempo é importante tirar... ou delinear, enfim, é importante fazer a sobrancelha. 1 mês a 1 mês e meio, não passar desse tempo, porque senão ela vai ficar muito fraca e não, ela, depois de 1 mês e meio a sobrancelha para de crescer. Sim. Então as pessoas falam, vou deixar 2 meses, não adianta, 3, 4, ela vai estacionar, chegou 2 meses, não cresce mais. Então as pessoas, vou deixar 3, 4 meses para engrossar, não adianta. Não, tem que mexer na raiz. Agora, não é à toa que é a rainha da pinça, né, gente? Aliás, nós vamos falar sobre esse título daqui a pouquinho, mas, Marlene, existem outros métodos, porque eu vejo gente que tira com depilação, com ceras depilatórias, não sei se é assim que fala, tal, mas o segredo mesmo é tirar com a pinça. No caso, tem a linha, que eu também consigo tirar, mas é a mesma função da pinça. Com uma linha mesmo? Com a linha, a gente trabalha com a linha. E com a linha, ela tira, eu acho um pouquinho mais dolorido, que eu creio que tira 2 pelos, você consegue tirar com a linha, 2, 3 pelos mais rápidos. Só que eu acho que é dolorido, né? Eu sinto que... E eu não tenho prática, mas eu sei tirar, porque eu tiro mais com a pinça, né? E, então, eu acho que a cera, eu não aconselho ninguém fazer a maquiagem com a cera, tirar a sobrancelha com a cera, porque a puxada, ela futuramente já tem a tendência da gente ter a pálpebra um pouquinho mais caída, tal, isso aí facilita. Então, eu não aconselho usar cera na sobrancelha. Entendi. Então, é melhor Você não. comentou aí, gente, que acho que todo mundo tá lá torcendo um pouquinho o nariz, né, sobre dores. Dói? Eu não sinto mais dor de depilação, em sobrancelha, enfim, né? Um ou outro pelinho, tudo bem. Mas dói? Homem que é mais medroso, né? Em relação a tirar os pelos, não sei se é porque é mais grosso. Então, no caso, às vezes, quando tem alguém que tem muita sensibilidade, eu sempre falo, antes de chegar até a clínica, pode pôr uma compressa de gelo que ameniza um pouco, ela geladinha, né? E tem uma pomadinha que muitas das pessoas usam, só que tem que pôr um adesivo, então vai chegar lá com adesivo, né? Ajudam bastante, assim, na dor. Então, quando a pessoa fala, eu sou muito dolorida, eu mesmo falo, então você vem com a pomada, tem que ficar 1 hora antes. Então, a gente dá para tirar legal. Ai, que interessante. Agora, a pergunta que não quer calar, né, gente? Porque a gente vai chegando numa idade, né? Homens e mulheres, não é só mulher, não.
A sobrancelha começa a ficar branca também, né? Os pelos brancos, isso tem jeito? Tem, hoje tem. Sem ficar aquela coisa pintada. Natural, não. Hoje tem uma pigmentação pelo, uma tinta para pelo branco e fica natural. Tá. Então eu faço muito esse trabalho, inclusive em homens, que às vezes tem sobrancelha, só a sobrancelha tá branca e não o cabelo. Então eles acabam indo lá, a gente só tinge a sobrancelha e fica natural, não parece, e tem durabilidade de 2 meses e meio. Então é uma coisa que compensa e não fica com aquela fisionomia mais velha, né? Que dá essa impressão. Com certeza. Marlene, agora, antes da gente chamar a matéria, porque eu estive lá numa matéria e mostrando, e ela mostrou, aliás, a Paulinha Cardoso, grande jornalista que foi a nossa modelo, né? Verdade. E a gente vai mostrar o vídeo para vocês daqui a pouquinho. Mas, de onde veio esse título? Para todo Araraquara saber, né? Marlene, Rainha da Pinça. Então, eu trabalhei uns anos em São Paulo também, aqui, eu ia fim de semana. E como até hoje eu atendo algumas pessoas no meio artístico, né? Modelo principalmente, que iam para fora na época e eu não tinha condições de ir para fora, né? E então eu atendi umas modelos e fizeram foi fora daqui. Teve uma votação. Fora do Brasil ou fora de Araraquara? Fora do Brasil. Fora do Brasil. Teve uma votação e eu não pude ir. Aí eles me mandaram na época o título, né, e uma réplica da pinça de ouro, e, inclusive está em São Paulo. E aí acabou uma coisa que eu nem queria que falasse, a Rainha da Pinça, pinça de ouro, e acabou colando, né? Lógico. Porque às vezes as pessoas ligam lá e falam, Marlene, é da Rainha da Pinça? Às vezes eu falo, pô, será que tá brincando, né? Nada, tem que falar assim, ó, sou eu mesma a rainha, pode falar. Eu nem gosto muito de comentar, né? Eu sou um pouco tímida. E aí acabou ficando, né? E eu tenho o modelinho em casa, do que eu recebi, as fotos, tudo. E, gente, olha, ela foi tão rainha, esse título era para ser tão dela, e é dela, que não teve outra, porque ela não estava fora do país, né? Enviaram para ela esta pinça de ouro, enfim. Aí eu tenho matéria já gravada, eu tenho um CD, né? Legal. Então, quando as pessoas perguntam, aí eu falo, então assiste, né? Se duvidar, assiste. Não tem. Mas uma vez que você deita naquela maca lá, porque é deitada, bem, toda estilosa, não é uma clínica deliciosa, mas uma vez que você deita lá, você não precisa ver matéria nenhuma, você vai falar, realmente você é a rainha, viu? Parabéns, obrigada. Marlene. A gente está aqui, é um dom, né? Como eu, né, que eu posso agora, pelo menos, às vezes as pessoas ligam e falam, você está dando curso, você não dá curso, você não vai ensinar. Então eu queria deixar claro que eu não fiz curso, eu não sei ensinar. Então minha filha faz, mas por ela mesmo. Tem o estilo dela. Então quando eu fui em São Paulo, na época, uns anos atrás, eu pedi um emprego até, que eu queria sair um pouco, né? Que eu sou do Paraná, não sou daqui de Araraquara. Fiquei araraquarense já, né? Sim. Muitos anos. E aí eu fui pedir quase um emprego, eu queria trabalhar. O moço falou, mas o que você faz no emprego? Você tem tudo na mão, né? Você tem um dom. Então aí que eu fui descobrindo que é dom, então eu não fiz curso, então o pessoal saber que às vezes eu não ensino porque eu não sei nem ensinar. Eu consigo analisar, ver, mas passar assim tudo, a gente dá umas dicas de sobrancelha, não deixar curta, não muito fina, a gente dá para explicar, mas desenhar é o olho, então é o rosto, é uma coisa que a gente não consegue passar, né? Com certeza. Então eu fiz curso de maquiagem definitiva, de maquiagem social. Que você na faz, época né? Que Se eu alguém faço. quiser a maquiagem definitiva, você faz. A maquiagem definitiva, mesmo nas sobrancelhas, assim, em último caso, uma correção, porque eu tento primeiro recuperar. Tá. É que eu sempre falo, se a gente tem o dom, então vamos recuperar primeiro, antes de fazer uma definitiva. Porque às vezes as pessoas são tão novas e querem fazer uma definitiva e a sobrancelha cresce ainda. Então, com certeza. É 6 meses para uma sobrancelha ficar perfeita. Que bacana. Bom, então vamos ver a Marlene trabalhar, mas no próximo bloco.
Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Bem, agora sim a gente vai ver a Marlene trabalhando um pouquinho numa matéria que eu tive a honra de estar lá no local, né, no estabelecimento da Marlene, para ela mostrar o seu dom. Roda a matéria. Quando bem desenhadas e compatíveis com o formato do rosto, as sobrancelhas não só realçam a beleza, como também a expressão de cada personalidade. E nós estamos aqui para dar continuidade ao procedimento da sobrancelha da nossa produtora. Dura quanto tempo essa recuperação? 3 meses é o ideal no caso da Paula? Não, é uma vez por mês, a gente vai ter que mexer na sobrancelha, modelar ela e fazendo os exercícios, porque tem lugar que está falhado, tá? Para esse espelho tá voltando. E uma vez por mês, daqui 3 meses, ela vai vir 3 vezes, né? Vai estar bem melhor. Então, recuperada vai ser daqui 4 meses. Nessa situação, se a gente pensasse numa sobrancelha definitiva, não seria também, não seria melhor? A sobrancelha definitiva, a gente parte para a última etapa e não precisa dela. Então, não é todas as sobrancelhas que a gente deve partir para uma definitiva. Então, isso eu brigo muito com isso, porque às vezes as pessoas, quero fazer a definitiva, não há necessidade. Se você olhar assim, você fala, vamos fazer uma definitiva, tem falhas, não precisa. Em 4 meses ela está recuperada. O que acontece? Eu consigo voltar à raiz, tirando corretamente alguns pelinhos que estão virados, eu vou desvirar ele volta a crescer, então eu recupero. Então não há necessidade. Então toda a sobrancelha pode ser recuperada. Mesmo que há muitos anos ela vem retirando muito e deixando fininha? Isso, porque a gente pode estar fazendo exercício debaixo de chuveiro, aí eu vou ensinar como trabalhar com os fios e ela vai voltando. Você pode ensinar pra gente? Sim. No caso, ela pode, no banho, todos os dias, fazer esse exercício ao contrário, tá? Debaixo do chuveiro. E uma vez por mês, eu tentar recuperar ela, tirando as penugens que estão viradas, eu viro ao contrário e puxo. São pelinhos que estão rebentados, que não estão crescendo, ela vai voltar o mês que vem. Esse pelinho vai estar crescendo uma penugem, outro mês ele engrossa, e assim sucessivamente. A gente vai tirando, ela vai engrossando, e eu vou formando a sobrancelha. Em relação ao rosto, ao formato do rosto, cada formato tem um design de sobrancelha ou não? Sim. O que acontece? Que o rosto dela seria totalmente diferente do seu, no caso de uma modelagem. Por quê? O rosto redondo, a gente nunca pode fazer uma sobrancelha arredondada. Sempre tá para poder quebrar um pouquinho, porque quando você faz a maquiagem, ela marca muito a sobrancelha. E um rosto mais alongado, também a gente nem pode fazer nem quadrado, nem redondo. Então aí você tem que olhar o rosto, esquecer, medir sobrancelha, nada disso. Aproveitar todos os pelos que tem. Não há necessidade de pegar uma régua e estar medindo, não. Aproveita os pelos, porque tem pelos mais curtos, as pessoas acabam cortando o que tem. Então, no caso dela, a gente vai fazer uma sobrancelha totalmente diferente, mas é aquilo que eu falei, vai para ficar boa mesmo, é uns 5, 6 meses, perfeita. Muito bem. E quanto tempo você demora para delinear uma sobrancelha? De 20 minutos a meia hora. Sou bem tranquila, porque tem penugem que a gente tem que ver se está virado pelo a raiz e procurar fazer diferente para ela voltar. Porque se tirar uma sobrancelha comum, normal, ela vai ficar sempre com a mesma falha. Não é à toa que é a Marlene, rainha da pinça.
E agora vamos ver o resultado da sobrancelha da Paula Cardoso. Marlene, como ficou a sobrancelha? O que você usou? Apenas eu fiz o design, né? Que estava bem deformado um pouquinho. E fiz uma pigmentação natural, que não é rena. É um pigmento que dá cor na sobrancelha e tem durabilidade de 3 meses. Então ela pode tomar banho normal, que ela vai ficar desse jeito. E pigmentou só o pelo e não a pele. O pessoal tem o hábito de passar rena. É correto isso? É eficaz para a sobrancelha ou tem a própria como você usa? Eu nunca usei a rena. O que acontece? A rena, ela pigmenta a pele e fica-se um pouco, eu acho, artificial. Como eu gosto ela mais natural, eu uso essa pigmentação, que é uma tintura de sobrancelha que pigmenta só o pelo. Tá? E tem todos os tons e não fica uma coisa assim, e ela tem uma durabilidade maior, né, que vai ficar 2, 3 meses com ela bonita. Então eu aconselho e fica bem natural, né, que ficou a cor da sobrancelha dela, deu a mesma cor, a tonalidade. Muito bacana, né, Marlene? Um espaço gostoso. E olha, então pra gente encerrar essa entrevista, que vocês não têm noção como eu estou feliz dela estar aqui, viu, gente? Obrigada. 4 anos que eu apresento o programa de TV, é a primeira vez que ela vem no estúdio, não é? Aqui, pelo menos comigo, então é uma honra tê-la aqui. Obrigada. Agora, só pra gente arrematar isso e pra ninguém ter dúvida mais, dá uma dica pra gente, então, como conservar uma sobrancelha bonitinha e a massagem do banho. Então, em primeiro lugar, fazer a massagem, que seria ao contrário, debaixo do chuveiro. Sempre ao contrário. No banho, uns minutinhos só. E uma vez um mês e meio, mexer a raiz corretamente. Evitar de passar muito lápis que é úmido. Porque o lápis úmido, ele fecha os poros, Esses né? lápis para sobrancelha? Exatamente. Assim, não usar todos os dias e pode até usar, mas tirar com água morna para não deixar tampando os poros. Porque quando está recuperando a sobrancelha, são os penugins que vai soltando, né? E se ficar com muito lápis, ele tampa os poros e demora o crescimento, né? Então, evitar muito lápis e fazer uma boa... né, design. Com certeza. Então dá o telefone para todo mundo fazer uma boa design. O telefone da clínica é 3324-2727, na Vila Harmonia, na Domingos Barbieri, 415. Muito bem. 3324? 2727. 2727. Você vai ficar com outro semblante, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada. Obrigada, Edi. Obrigada a todos. Até mais. Gente, não é bom ficar bonita? E eu tenho certeza que você é demais, é linda, lindo, tudo, viu, gente? Sabe por quê? Porque a gente tá aqui juntinho e o universo, mais uma vez, ó, acabou, entendeu? Então, ó, não tem problema, você pode seguir na reapresentação às 18h15, na TV Circulando, canal 14 ou 99 da NET, e simultaneamente no TV circulando.com.br. E no outro dia, vai ter também lá no www.edifrediane.com.br. Anotou? Então tá, ó. Beijo gostoso, um beijo pra New Look, um beijo pra Companhia da Moda e um pra você. Até amanhã.